950 mil votos. Quantos ela traz junto com ela? Ela faz uma bancada. Faz uma bancada, certo? 1 milhão de votos. Então já estão tirando o cara do jogo. Estão tirando o cara do jogo. Tirando a possibilidade de uma deputada de 1 milhão de votos participar do pleito ano que vem. Esse é o objetivo. Então, eu acho que esse é um lugar em que ainda cabe algum tipo de briga, né? E eu espero, verdadeiramente espero, que o Congresso não entregue mais um dos seus pares para ser marmita do leão. Realmente, o Alcolumbre ou o Hugo Motta vão impedir de abrir uma CPI? Essa CPI tem que ser aberta por urgência, imediatamente. Diretor de entidade envolvida até o pescoço na fraude ao INSS tem ligação direta com Hugo Motta. É isso mesmo. A situação está ficando complicada para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Com um pedido de CPI aguardando encaminhamento, acaba de surgir a informação de que um diretor da CONAFER, uma das associações investigadas pela Polícia Federal por descontos associativos indevidos no INSS, era detentor de um cargo no gabinete de Hugo Motta. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior, conhecido como Júnior do Peixe, foi secretário parlamentar de Motta entre outubro de 2020 e fevereiro de 2021. Na época, ele também era diretor de assuntos institucionais da CONAFER. Além disso, em 2024, ele tentou ser candidato a vice-prefeito pelo Republicanos, partido de Motta, em Marisópolis, no sertão paraibano. Nas redes sociais de Júnior, há diversas postagens dele com o ex-chefe. Motta se nega a comentar o assunto. A oposição, por sua vez, tenta instaurar a CPI e a decisão está nas mãos de Motta. Ele afirmou a integrantes do PL, partido que pressiona pela investigação parlamentar, que não teria como instalá-la porque há outros 11 requerimentos na frente e que o regimento interno só autoriza o funcionamento de 5 comissões do tipo por vez, por ordem cronológica. Esse escândalo do INSS é cada dia uma nova. Será que Hugo Motta também estaria envolvido nesse escândalo tenebroso? Claro que se ele estivesse, ou amigos próximos a ele não instalaria a CPI. STF condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão e decreta perda de mandato. Deputada do PL foi sentenciada por invasão do sistema do CNJ e falsidade ideológica. Decisão também torna a parlamentar inelegível por 8 anos. Por decisão unânime, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal fixaram a pena da deputada Carla Zambelli em 10 anos de prisão em regime fechado. Além disso, ela perderá o mandato parlamentar. A condenação tem como base crimes relacionados à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. O ministro Alexandre de Moraes abriu a votação na última sexta-feira e defendeu a condenação. Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia seguiram o relator. O ministro Luiz Fux, que ainda não havia se manifestado, deu seu voto nesta quarta-feira 14 e consolidou o placar em 5-0. Embora a maioria estivesse formada, o julgamento segue oficialmente em curso no plenário virtual do STF até sexta-feira 16. O cumprimento da pena dependerá do encerramento definitivo do processo, quando não houver mais possibilidade de recursos. A defesa de Zambelli criticou a decisão, alegou que o julgamento ignorou provas favoráveis e limitou a atuação dos advogados. Carla Zambelli, por sua vez, atribuiu ao julgamento a uma tentativa de perseguição política, rejeitou a acusação e disse não haver provas que sustentem a condenação. Enquanto isso, vemos políticos de esquerda sendo pegos em corrupção, rachadinha, roubando de idosos, e ninguém é preso. É de se indignar e revoltar a população de bem. Estamos falando de uma mulher de 1 milhão de votos. 950 mil votos. Sabe o que acontece numa eleição? Quem disputa... O Leandro é deputado. Tem uma regra na eleição que se aplica na maioria dos casos, que diz o seguinte: quando você termina uma eleição, você tem para a próxima garantido perto de 50% dos votos. Então, se você terminou uma eleição com 100 mil votos, da outra você parte de 50. E boa sorte para você.
Leandro, eu não sei se eu estou errado quando a gente traz esse cálculo. Não sei se ainda se aplica. Não sei se eu estou ultrapassado. Se aplica ainda, Leandro? Sim, sim. As projeções que se fazem são dessa forma, pensando de uma eleição para outra, ou tem outras projeções que se fazem também considerando uma eleição municipal para uma outra geral, enfim, mas tem essas projeções sim. Bom, veja, então nós estamos falando de uma mulher que parte em 2026 de 500 mil votos. 500 mil votos. Ou seja, estamos falando de um canhão eleitoral. A mulher tem força, certo? Dispensa comentários. O que estão fazendo é tirando o Carla Zambelli do jogo. Ela não tem e não tinha possibilidade de disputar o Senado, não é o nome. Nunca foi tratado como um nome para o Senado, o nome da Carla Zambelli. É importante ficar claro. O nome do PL em São Paulo é do Eduardo Bolsonaro. É do Eduardo Bolsonaro, entendo eu, o nome mais forte, inclusive, segundo pesquisas para o Senado em São Paulo, é Eduardo Bolsonaro. Então, Carla não tinha ou não via a possibilidade do Senado. É um nome para a Câmara. Por que eu estou dizendo isso? Porque 500 mil votos, quantos ela traz junto? Isso, esse é o negócio. 950 mil votos. Quantos ela traz junto com ela? Ela faz uma bancada. Faz uma bancada, certo? 1 milhão de votos. Então já estão tirando o cara do jogo. Estão tirando o cara do jogo. Tirando a possibilidade de uma deputada de 1 milhão de votos participar do pleito ano que vem. Esse é o objetivo. E você, Cláudio, em 22, já alertava a perseguição que viria a estes campeões de votos. Exato. Inclusive para inviabilizar candidaturas ao Senado, era o que você dizia naquela época. Atenção, porque a mira agora será os candidatos do Senado em 2026. Carla não é uma candidata para o Senado, nem pré-candidata ao Senado, mas é uma campeã de votos, Cláudio. Não só uma campeã de votos, que criaria, ou pode ainda, vamos sempre discutir assim, pode criar uma bancada junto com ela, como quem ela apoiasse como candidato a Senado, teria a empatia e a simpatia de cerca de mais 1 milhão de eleitores. O jogo da ditadura passa por um conjunto complexo de atitudes. Mas tem gente que é amigo meu, gente qualificadíssima, que vira para mim e fala: Cláudio, para de falar que tem ditadura, não tem ditadura. Pois eu vou te falar uma coisa que a minha sogra fala dos anos 70. Ela morava numa cidade aqui do interior, que é Gutos, e ela falava: para eu que não me metia em política, eu não sabia nada disso, não fazia nada, não tinha ditadura nenhuma. Exatamente. A maior parte da ditadura gera efeitos sobre a vida cotidiana do cidadão sem obrigatoriamente gerar pressão política. É na corrupção, na controle das estruturas do município, do estado, do federal, do controle da Secretaria de Saúde, de Educação. É assim que os caras vão fazendo. Nós temos a ditadura Venezuela, que não vive mais do petróleo só, vive do narcotráfico. Então as pessoas que assumem o projeto de ditadura, alguns são covardes, mas vários são gananciosos, querem saber da própria vida. Sabe aquele papo de que o caminho para o céu é largo, mas a porta é estreita? São as pessoas que não passam nessa porta, mas essas pessoas são movidas pela maldade, pela ganância, e tão pouco se lixando para você, para mim, para as pessoas que vão morrer no meio do caminho. Tem gente que defende, que nem o Lula, a Revolução Chinesa, que matou 40 milhões de pessoas de fome. O Lula defende isso. Não tem alma esse ser humano. Então, quando fazem isso com a Carla Zambelli, estão dentro de um contexto, de uma estratégia política de desarmar, desmontar, desarticular em inúmeras frentes as possibilidades de oposição. E eles vão fazendo tudo isso, brasileiros, tentando enfrentar essa novidade chamada liberdade de expressão através das mídias sociais que são democráticas, que permitem ao cidadão comum ter voz e ser ouvido, sem passar pelo filtro das grandes mídias de empresa patrocinadas pelo dinheiro público. Eles tentam enfrentar essa novidade em escala global e nacional, sempre deixando um caminho para ver. Se eu precisar, eu vou ter que botar arma na rua. Por isso que o Lewandowski, lá como ministro da Segurança Pública, criou esse Sistema Nacional de Segurança Pública, que é um SUS da Segurança Pública. Por isso que o Lula criou o modelo de gestão dos impostos
todos indo para Brasília e de Brasília vai ser redistribuído. É a concentração do poder econômico, do poder militar, do poder jurídico, do poder político nas mãos do grupo da ditadura. É isso. Carla Zambelli é um exemplo e, ao mesmo tempo, Vitória, é um recado para os covardes. Covardes, fiquem quietos na política. Os covardes da política. Fiquem quietos, porque nós vamos caçar você. A gente precisa fazer algumas ponderações nesse caso, Zambelli. Primeiro, bom, eu não vou aqui entrar no mérito, peço desculpas, ainda estou com a voz um pouco rouca, eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não fiz um estudo dos autos, de se ela tem ou não tem razão e etc. Mas pelas decisões, a gente pode perceber duas coisas. Primeiro, que é um exagero nas penas, né? A ideia de colocá-la apenada com 10 anos de prisão, por exemplo, dialoga muito com o desejo de vê-la presa em regime fechado. Uma necessidade que eu não consigo ver nenhuma estratégia para isso. Também não consigo entender que isso seja uma punição justa. Acho um exagero, como todos os exageros que o STF tem feito, e de alguma forma tem mostrado que eles querem colocar a direita, ou uma direita que faz mais barulho, num cantinho da reflexão, né? E isso é ridículo. Não é assim que se faz justiça no país. Então tem um exagero nessa pena, independente de ter havido ou não o fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa compreender, e a gente já até falou isso aqui no programa, que a Zambelli, curiosamente, passou a ser apenada logo depois que ela se pré-candidatou ao Senado. E isso não pode ser, num país como o nosso, em que o STF é um ator político, definitivamente, isso não pode ser descartado. A gente não pode pegar essa informação e jogar fora. A pessoa se pré-candidata ao Senado, no dia seguinte, entre aspas, ela se torna inelegível pela Justiça Eleitoral, perde os direitos políticos, depois vem o STF e rapidamente a condena, sem muita reflexão, a 10 anos de prisão, a diversas penas com a perda de mandato de novo. Então, como lidar com esse fato? Bom, eu não consigo descolar isso de uma razão política. Não consigo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que fazer. O que fazer com esse STF? Gostaria eu de poder dar essa resposta. Não tenho essa resposta e não vejo que ninguém que está fazendo alguma coisa tem. O Mota, ao recorrer ao Supremo, contra o Supremo, claramente mostra que ele nem quer dar uma resposta política e nem sabe que a resposta jurídica não será dada. Ninguém vai punir a si próprio. Não adianta pegar o chicote e falar assim, olha, vou entregar o chicote aqui para o feitor para ele bater nele mesmo. Não existe isso. O chicote não vai ser contra o feitor, ele não vai se voltar contra o feitor, vai se voltar contra você. Então, pedir justiça a quem tem cometido injustiça só vai gerar injustiça. O campo político é que é o campo adequado. No campo político, a Zambelli está fora. No campo político, o Mota, que está dentro, está completamente desprovido de qualquer vontade de seguir adiante. Então, esse campo político, que poderia ser o campo de enfrentamento ao STF, a gente continua sem ninguém ali batalhando, sem ninguém com coragem dentro do Congresso, coragem não pessoal, isso tem gente lá, mas coragem institucional, as pessoas que falam pela instituição, as pessoas que falam ou podem falar pelo Congresso, ninguém ali tem coragem, e essa é a palavra, coragem, culhão, de ir adiante e confrontar-se com os ministros. Falta culhão, falta coragem. E aí, dentro do campo jurídico, qual a chance da Zambelli agora recorrer, etc? Nenhuma, claro que nenhuma. Né? Óbvio que não vai ter chance nenhuma. Eu acho que uma discussão interessante que ainda tem para ser feita é se ela pode ser presa ou se ela pode perder o mandato sem uma deliberação do Congresso. O artigo 55 da Constituição, que trata disso, trata desse tema, ele é bastante ambíguo.
E por que ele é ambíguo? Porque a Constituição não pensou que a gente ia estar nesse caos um dia. O cara lá de 88, quando imaginou o mundo futuro, jamais imaginou que a gente ia ter o STF cometendo injustiça e o Congresso tentando se proteger da corte. Então, fala-se no artigo 55, quando houver perda de direitos políticos, quando houver perda de mandato, quando um parlamentar for preso, ele elenca lá diversas situações, e aí vai dizendo, nesse caso, a mesa delibera, a mesa diretora delibera, no sentido de que a mesa do Congresso apenas chancela, apenas diz sim. Bom, em outros casos, o próprio artigo se desdiz, vamos dizer assim, e fala, não, aqui cabe deliberação do Congresso, ou seja, o Congresso precisa votar. Isso não está claro. Se a gente, então, sai da falta de clareza do artigo e vai para a jurisprudência, é pior ainda. A jurisprudência desse artigo é totalmente casuística. A gente tem casos em que ser preso ou perder o mandato precisou de deliberação dos seus pares, e a gente tem caso em que a mesa diretora simplesmente falou sim porque não tinha outra possibilidade de ação, senão o STF entenderia que houve um descumprimento de ordem judicial, e descumprimento de ordem judicial pode ser entendido como crime de desobediência, e aí a gente entra em um outro ilícito cometido pelos parlamentares que resistiram a entregar, vamos dizer assim, o seu colega. Então, eu acho que esse é um lugar em que ainda cabe algum tipo de briga, né? E eu espero, verdadeiramente espero, que o Congresso não entregue mais um dos seus pares para ser marmita do leão. Eu espero mesmo que o Congresso, não porque a Zambelli está certa, não porque o que ela fez é adequado, não estou entrando nesse mérito, repito, não me aprofundei nessa questão dos autos, e estou indo pela formalidade e pelas decisões. Mas eu espero que, como uma demonstração de resistência do Congresso, que está para além da Zambelli, eu espero que o Congresso possa demonstrar algum tipo de resignação com mais um dos seus parlamentares que vai entrar no camburão e ser levado embora. Até onde a gente vai com isso? Até onde a gente vai com isso? Não é possível um trem desse. No começo, estava até engraçado, interessante, né? Uma bomba que explodiu, que poderia derrubar o governo e tal. Só que a coisa foi tomando uma proporção que agora a gente já está atônito. É surpreendente. Vamos lá. Já teve 3 fases no escândalo do INSS. Fase 1, os descontos sem a permissão dos aposentados, onde o governo do PT, a turma do PT, focava nos velhinhos mais simples, os analfabetos, né, os mais pobres, que não tinham entendimento que estavam sendo roubados. Depois veio o roubo no empréstimo consignado, empréstimo sendo feito sem autorização dos velhinhos, dos aposentados, dos beneficiados do INSS, no qual os sindicatos recebiam uma parte. Depois veio o INSS Vale Mais, que era um projeto que o Lula criou em novembro do ano passado, no qual usava a plataforma PicPay, que pertence aos irmãos Batista, e que eles pediram para suspender porque tinha corrupção ali dentro. Agora, saiu uma nova fase. Não é possível um trem desse. Agora é o pessoal da esquerda, do PT e do Lula, roubando abono salarial e seguro-desemprego. E eu adoro deixar a Daniela Lima explicar, porque para mim a melhor parte é ver que a Daniela Lima é obrigada a explicar o roubo do governo que ela trabalhou tanto para eleger. Trago aqui informação nova para vocês. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo com uma nova frente de investigação no INSS. Não é possível, gente. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023 que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção
assinante a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você... Meu Deus do céu, são 1 milhão de pessoas. Cada pagamento, em média, um salário mínimo. Nós estamos falando em 1,5 bilhão de reais roubado aí. Chegou agora, meio-dia em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1.327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Há ainda, no meio desta questão, Meu Deus do céu. uma investigação, uma apuração que diz respeito às falhas da Dataprev, que tem, de novo, atuado em violação, abro aspas, às boas práticas de transparência de informações e... É claro, eles estão roubando, eles vão tentar esconder as informações para que ninguém descubra o roubo deles. O que a gente não sabia é que eles estavam roubando tudo no qual eles estavam envolvidos. Todos os protocolos, os procedimentos, os benefícios, os pagamentos, todos estavam sendo roubados. Empréstimo consignado, desconto de sindicato, vale mais INSS vale mais, e agora abono salarial e seguro-desemprego. Pelo amor de Deus, não tem nada mais perigoso no Brasil hoje do que você ser um idoso dependendo do INSS. Você está sendo roubado. Você pode ter certeza, todos os idosos do Brasil foram ou estão sendo roubados, ou serão se continuar. Aí fica a pergunta, realmente o Alcolumbre ou o Hugo Mota vão impedir de abrir uma CPI? Essa CPI tem que ser aberta por urgência, imediatamente. Uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Investigação, tem que ser aberta para ontem. Porque o que está sendo feito é a coisa mais desumana do nível de corrupção, é da coisa mais perversa que se tem notícia. Agora, a quarta fase, gente, a quarta. Semana que vem vai aparecer mais alguma nova forma inédita que para uma pessoa normal não consegue nem conceber, mas com certeza deve ter outras formas que eles estão roubando e a gente só vai descobrir através da CPI. É por isso que a gente tem que pressionar a Câmara dos Deputados, os senadores, a abrir imediatamente essa CPI e a CPMI que já foi protocolada com um número de assinaturas o bastante. Então, se ela foi protocolada, na próxima sessão do Congresso, por regra, o Alcolumbre tem que instaurar uma CPMI. O buraco é muito mais embaixo que nós imaginávamos.